Existe uma força invisível atuando em sua vida agora mesmo, você acredite ou não. Ela responde aos seus pensamentos mais profundos, às imagens que você repete na sua mente, às emoções que você nutre em segredo quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas vive alheia a isso, como se estivessem no piloto automático, repetindo os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas limitações, dia após dia. E então se perguntam por que a vida nunca muda. Já percebeu como algumas pessoas parecem simplesmente atrair oportunidades, enquanto outras só atraem dificuldades? Já se perguntou por que alguns sonhos permanecem tão distantes, não importa o quanto você se esforce? A resposta não está lá fora, está dentro de você. E até que você compreenda isso, continuará tentando mudar o mundo sem antes mudar a única coisa que realmente cria o seu mundo: a sua mente. Por muito tempo, eu também estive preso nessa armadilha invisível. Eu acreditava que o mundo era muito cruel comigo, que eu não tinha sorte, que as oportunidades eram reservadas para poucos. Eu acordava, trabalhava, voltava para casa exausto e repetia tudo no dia seguinte, assim como milhões de pessoas ainda fazem. Quantas vezes você sentiu que estava dando o seu máximo, mas parecia não chegar a lugar nenhum? Quantas vezes você pensou que dinheiro não é para todo mundo, que sucesso é só para pessoas especiais, que você nasceu para viver no modo de sobrevivência? Essas ideias não nasceram com você, elas foram plantadas, e tudo o que é plantado na mente cresce. A verdade é simples, mas desconfortável. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é por dentro. Se sua autoimagem é pequena, seus resultados serão pequenos. Se você se vê como alguém comum, viverá uma vida comum. Se você se percebe limitado, viverá dentro de limitações. O mundo externo apenas confirma o que já está decidido no seu mundo interior. E é por isso que duas pessoas podem viver na mesma cidade, trabalhar no mesmo lugar, ganhar o mesmo salário e terminar suas vidas em realidades completamente diferentes. Uma muda sua mente, a outra não. Uma assume o controle de seus pensamentos, a outra permanece controlada por eles. A maior prisão da humanidade não tem grades, paredes, nem cadeados. Ela reside na forma como uma pessoa se percebe, nos rótulos que aceitou, nas histórias que contou a si mesma por tantos anos que passou a acreditar nelas como verdades. Medo de cometer erros, medo de perder, medo de ser julgado, medo de enriquecer. Sim, medo de enriquecer, porque a riqueza muda a identidade e muitas pessoas não estão prontas para abandonar a versão pequena de si mesmas. Já notou como algumas pessoas sabotam tudo justamente quando estão perto do sucesso? Elas criam problemas, geram conflitos, desistem sem uma razão clara. Na superfície parece má sorte, na sua raiz é identidade. Tudo o que você constrói começa como uma imagem na sua mente, antes que se manifeste como dinheiro, uma casa, um negócio, saúde, um relacionamento. Tudo existe como uma ideia alimentada pela emoção. Seu cérebro não distingue perfeitamente entre o que é intensamente imaginado e o que é fisicamente experimentado. Ele reage às imagens mentais como se já fossem reais. E seu corpo, suas decisões, seus hábitos e até mesmo as pessoas que você encontra começam a se alinhar com essa nova programação, muitas vezes sem que você perceba conscientemente. Isso não é mágica, é causa e efeito, é uma lei. E as leis não funcionam apenas quando acreditamos nelas. Elas operam o tempo todo. A maioria das pessoas acorda todos os dias, pensando em contas, dívidas, problemas, más notícias e frustrações passadas. Elas alimentam exatamente o tipo de pensamentos que mantém a vida exatamente como ela é. Então se perguntam por que não prosperam. Já notou como é comum alguém dizer que quer ganhar mais dinheiro, mas passa horas reclamando do seu emprego, chefe, empresa ou da economia? O desejo é fraco, a programação é forte, e a programação sempre vence. O que você pensa repetidamente se torna sua identidade, e sua identidade cria sua realidade. Existe um ponto de virada silencioso dentro de cada pessoa.
Acontece quando alguém para de perguntar por que a vida é do jeito que é e começa a perguntar como pode se tornar maior do que sua situação atual, quando param de desejar menos problemas e começam a buscar mais consciência, quando entendem que não foram feitos apenas para pagar contas, sobreviver e esperar a velhice chegar. Você foi feito para crescer, expandir, criar, prosperar e viver com propósito. E até que você se permita aceitar isso como verdade, continuará rejeitando oportunidades que aparecem disfarçadas de desafios. Tudo o que você chama de destino é, na maioria das vezes, apenas um hábito emocional repetido por anos. Um hábito de pensar pequeno, um hábito de se diminuir, um hábito de esperar por permissão, um hábito de temer o seu próprio potencial. E aqui está algo que quase ninguém te diz. O universo não testa quem você diz que quer ser. Ele testa quem você realmente acredita que é. Se sua crença mais profunda diz que você não merece, ele concordará com você. Se sua identidade clama por prosperidade, ele encontrará maneiras de confirmá-la. Você não precisa mudar o mundo inteiro hoje. Você não precisa entender tudo agora mesmo. Mas você precisa começar a observar honestamente os pensamentos que você repete todos os dias. O que você diz a si mesmo quando comete um erro? O que você pensa quando vê outra pessoa prosperando? O que você sente quando imagina um futuro melhor? Ansiedade, culpa, entusiasmo ou medo? Essas reações revelam precisamente onde você está preso. E até que esse ponto mude, tudo ao seu redor continuará girando no mesmo lugar, mesmo que o cenário mude. Existe um poder enorme adormecido dentro de você, esperando por apenas uma decisão. A decisão de não mais aceitar a versão limitada de si mesmo como definitiva. A decisão de reprogramar a sua própria mente, mesmo que seja desconfortável no início. A decisão de aceitar que ninguém virá para te salvar. E isso, na verdade, é libertador. Porque quando você entende que a fonte de tudo o que você manifesta está dentro de você, você começa a compreender algo que muda completamente o jogo. Você não está à mercê da vida. A vida responde a você. E quando esse entendimento começa a se formar, mesmo que sutilmente, tudo começa a mudar de dentro para fora. Suas escolhas, relacionamentos, oportunidades, autoestima, coragem, visão para o futuro. Nada muda de fora para dentro. Tudo muda de dentro para fora. Sempre foi assim. E sempre será. Uma vez que comecei a entender como a mente realmente funciona, algo se tornou impossível de ignorar. Quase todo mundo vive tentando mudar os resultados sem nunca abordar a causa. As pessoas querem mais dinheiro, melhor saúde, mais reconhecimento, mas continuam pensando da mesma forma, sentindo as mesmas emoções e reagindo aos problemas da mesma maneira. E aqui está um choque de realidade. Ninguém constrói uma vida nova com uma mente antiga. Você pode mudar de emprego, de cidade, de relacionamentos ou de carros, mas se você levar a mesma identidade com você, o cenário muda, mas a história permanece a mesma. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que desta vez seria diferente, que agora as coisas funcionariam, apenas para que tudo parecesse exatamente o mesmo alguns meses depois? Isso não é falta de força, é falta de alinhamento interno. A maioria das pessoas tem medo de olhar para dentro, porque descobrem que carregam crenças que nunca escolheram conscientemente. Crenças sobre dinheiro, sucesso, amor, fracasso, merecimento. Pessoas boas que acreditam que ser rico é perigoso. Pessoas trabalhadoras que acreditam que sempre haverá escassez. Pessoas inteligentes que acreditam que nasceram tarde demais na vida. E enquanto essas crenças estiverem rodando no fundo da sua mente, elas comandam suas decisões, sentimentos e até mesmo as oportunidades que você aceita ou rejeita. A mente inconsciente não discute, debate ou questiona. Ela simplesmente obedece ao que foi repetidamente afirmado com emoção. Agora, se o que você ouviu até agora ressoa com você, estou te pedindo uma única coisa simples e poderosa neste momento. Clique no botão curtir e se inscreva no canal. Parece um gesto pequeno, mas para a vida do canal é algo enorme.
Isso é o que permite que este conteúdo continue alcançando mais pessoas que estão exatamente onde você está agora, buscando respostas, tentando entender por que a vida ainda não se encaixou como deveria. Quando você faz isso, você não apenas ajuda o canal. Você ajuda alguém que nem sabe que precisa ouvir essa mensagem ainda. Existe um padrão que se repete na vida da maioria das pessoas. Elas passam anos tentando ganhar mais dinheiro sem nunca aumentar seu valor interno. Mas a renda sempre corresponde ao nível de consciência. Você não ganha o que merece. Você ganha o que é compatível com sua autoimagem. Se internamente você se vê como alguém que sempre luta para sobreviver, qualquer dinheiro que entrar acima desse padrão encontrará uma maneira de sair. Uma conta inesperada, um problema, uma perda, escolhas ruins. Não é má sorte, é coerência com a identidade. O dinheiro apenas revela quem você acredita ser. E quando alguém muda sua identidade, os resultados mudam sem esforço forçado. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que passam anos presas no mesmo salário, na mesma rotina, no mesmo teto financeiro, de repente, após um trabalho interno sério, rompem esse limite em questão de meses. Não porque se tornaram mágicas, mas porque pararam de se sabotar invisivelmente. O maior inimigo do seu progresso não é o governo, a economia, seu chefe ou sua família. Está na história que você conta a si mesmo todos os dias. Pesquisas em psicologia revelam algo impressionante. O cérebro tende a buscar experiências que confirmem o que uma pessoa já acredita sobre si mesma. Se você acredita que sempre leva a pior, você só notará situações em que isso parece acontecer. Se você acredita que sempre perde, seu foco capturará apenas as perdas. Se você acredita que é capaz de crescimento, sua mente começa a filtrar oportunidades que antes passavam despercebidas. O mundo não muda. Você muda o filtro. Pense na história de Jim Carrey. Antes de ser famoso, ele escreveu para si mesmo um cheque simbólico de $10 milhões por serviços de atuação. Ele não tinha dinheiro, nem fama, nem garantias, mas tinha uma imagem clara, uma expectativa emocional intensa e uma decisão interna que não dependia de aplausos externos. Anos depois, o faturamento de um único de seus filmes atingiu exatamente aquele valor. Coincidência para alguns. Coerência para quem entende como a mente cria padrões de realidade. Ele não manifestou apenas dinheiro, ele manifestou identidade, comportamento, escolhas e persistência alinhados com aquela imagem. Agora, pense na sua própria vida. O que você tem escrito para si mesmo todos os dias em forma de pensamentos? Você se vê prosperando ou apenas sobrevivendo? Você se imagina crescendo ou apenas envelhecendo? Você se percebe como alguém que está construindo algo grandioso ou apenas como alguém que paga as contas até o fim dos seus dias? Você pode enganar o mundo, pode enganar as redes sociais, pode até enganar as pessoas ao seu redor, mas nunca poderá enganar a sua própria mente. E ela sempre entrega exatamente o que você programou. Há uma diferença brutal entre desejar e decidir. Desejo se mistura com dúvida. Decisão vem acompanhada de ação. Milhões de pessoas desejam ser financeiramente livres. Pouquíssimas decidem ser financeiramente livres. E a decisão não acontece quando tudo é fácil. Acontece em meio ao medo, em meio à insegurança, em meio à sensação de não estar pronto. Porque ninguém nunca se sente pronto. A prontidão nasce no caminho, não antes dele. Se você quer começar a colocar isso em prática, aqui está um desafio simples, mas poderoso. Pelos próximos 7 dias, observe cada pensamento negativo sobre você, sobre dinheiro ou sobre o seu futuro, e nesse mesmo instante, conscientemente o substitua por uma afirmação oposta, dita com convicção. Não mecanicamente, com presença. Se surgir um "eu não consigo", substitua por "estou aprendendo e avançando". Se aparecer um "isso não é para mim", substitua por "estou me tornando a pessoa que vive isso". No começo, sua mente vai resistir. Isso é normal. A resistência é um sinal de reprogramação em andamento. Nada muda por fora até que você mude o acordo silencioso que fez com suas próprias limitações.
O mundo sempre refletirá a imagem que você carrega internamente. E a pergunta que ecoa é simples, mas profunda. Que imagem você está carregando agora, exatamente neste momento? Porque é essa imagem que está construindo o seu amanhã, quer você perceba ou não. Houve um tempo na minha vida em que tive que enfrentar algo que muitas pessoas evitam por toda a vida. Eu não era pobre por falta de dinheiro. Eu era pobre pela forma como pensava, sentia e me via. Eu podia mudar de emprego, de cidade, de roupas, de círculos sociais, mas carregava a mesma mente comigo. E enquanto a mente permanecesse a mesma, os resultados continuariam a seguir o mesmo padrão. Há uma mentira confortável que o mundo conta às pessoas, que simplesmente trabalhar duro é suficiente. Trabalho sem direção apenas cansa. Trabalho sem consciência apenas repete ciclos. O que muda a vida não é o esforço isolado, é a identidade que sustenta o esforço. Durante um período da minha juventude, trabalhei como bombeiro e por fora tudo parecia bem. Estabilidade, um salário, uma rotina previsível. Mas por dentro, eu estava completamente perdido. Eu vivia no piloto automático, sem ambição, sem visão, sem acreditar que poderia haver algo além daquilo. Um dia, alguém colocou um livro em minhas mãos que mudou tudo. Não foi o livro em si que transformou minha vida. Foi a ideia que ele plantou em minha mente. A ideia de que eu era diretamente responsável por tudo o que entrava e saía da minha realidade. Naquela época eu não tinha dinheiro, nenhuma qualificação acadêmica, nenhum contato importante. Mas pela primeira vez, eu tinha uma imagem interna diferente do meu futuro. E isso foi suficiente para colocar toda a minha vida em movimento. Logo depois, deixei o corpo de bombeiros e comecei um negócio de limpeza. Para muitos parecia loucura. Quem abandona uma carreira estável para começar do zero em algo que nunca fez antes? Mas a diferença era que, pela primeira vez, eu não estava agindo por medo. Eu estava agindo impulsionado por uma nova percepção de mim mesmo. O resultado daquele primeiro ano foi algo que eu nunca teria ousado imaginar antes. Mais de $100 mil em faturamento. Não foi sorte, não foi um milagre. Foi a consequência direta de uma mudança de identidade. Quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. Sempre nessa ordem. Há algo muito importante que quase ninguém entende sobre manifestação. Você não atrai o que quer quando está desesperado. Você atrai o que se tornou natural para a sua identidade. Você não atrai prosperidade tentando provar ao mundo que é capaz. Você atrai prosperidade quando ser próspero se torna normal dentro de você. O desespero repele, a convicção atrai. O medo bloqueia, a clareza abre caminhos. E tudo isso nasce no silêncio, dentro da mente, muito antes de aparecer na sua conta bancária. Pesquisas da neurociência mostram que o cérebro cria novas conexões quando somos repetidamente expostos a novas ideias acompanhadas de emoção. Em outras palavras, quando você repete uma nova imagem de si mesmo com sentimento genuíno, seu cérebro literalmente se reorganiza para sustentar essa nova realidade. Ele começa a buscar soluções diferentes, perceber oportunidades diferentes e reagir de forma diferente aos mesmos desafios. O mundo não muda. O que muda é como você interage com ele. E isso muda tudo. Veja a história de Oprah Winfrey. Ela nasceu em extrema pobreza, enfrentou abuso, rejeição, escassez emocional e financeira. Estatisticamente, tudo indicava que ela repetiria o mesmo destino de milhares de pessoas ao seu redor. Mas em algum momento, algo dentro dela mudou. A imagem que ela começou a ter de si mesma já não se alinhava com sua origem. E quando a identidade muda, as circunstâncias começam a se alinhar. Ela não enriqueceu apenas por talento. Ela enriqueceu porque se tornou a pessoa que considera essa prosperidade como algo normal. Agora observe o outro lado da moeda. Mike Tyson alcançou o topo do mundo, ganhando fortunas, fama, poder e respeito. Mas, internamente, sua identidade permaneceu aprisionada por impulsos, medos, falta de controle e crenças destrutivas. O dinheiro entrava em volumes enormes, mas saía com a mesma velocidade.
Não foi a falta de oportunidades que o derrubou. Foi a falta de uma identidade alinhada com o que ele estava recebendo. Isso prova uma dura verdade. Quando a mente não está preparada, a conquista se torna um fardo, não uma bênção. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, então, isso significa que tudo depende só de mim? Sim, e isso não é um fardo. É a maior forma de liberdade que existe. Porque se tudo depende de você, então você não precisa mais esperar que o sistema mude, que o governo melhore, que a economia ajude, que sua família apoie ou que seu chefe o reconheça. Você começa exatamente onde está, com o que tem, na mente que você carrega agora. O ponto de partida não é o dinheiro, é a consciência. E aqui está uma pergunta que dói, mas liberta. Quem você tem sido quando ninguém está te observando? Como você fala consigo mesmo em momentos de falha? Você se abraça ou se derruba? Você aprende ou se culpa? Você se fortalece ou se diminui? A maioria das pessoas sabota seus próprios sonhos em seu diálogo interno. Elas alimentam uma voz que diz que não vai dar certo, que é tarde demais, que não é para elas. E então tentam ter sucesso na vida com um inimigo vivendo dentro de suas próprias cabeças. Se você quer começar a virar essa chave agora, aqui está algo simples e profundo. Pelos próximos 3 dias, todas as noites antes de dormir, anote 3 evidências, não importa quão pequenas, de que você está evoluindo. Pode ser um pensamento diferente, uma nova atitude, uma conversa que você teria evitado antes, um medo que você enfrentou. A mente aprende por meio de evidências. Quando você começa a registrar o progresso, ela começa a aceitar o crescimento como verdade. E o que é aceito pela mente começa a ser atraído para a sua vida. Você não manifesta porque pede, você manifesta porque se alinha. E o alinhamento não é um ato isolado. É uma prática diária, pequena, silenciosa, invisível, mas imparável. Porque quando a sua imagem interna começa a mudar, o mundo externo não tem escolha, senão seguir o mesmo caminho. Há um ponto em que uma pessoa finalmente percebe que não está lutando contra o mundo, está lutando contra a sua própria programação. E este é o ponto mais delicado de toda a jornada, porque é quando o ego começa a resistir. A mente quer retornar ao familiar, mesmo que o familiar signifique dor, frustração, escassez e medo. O velho é desconfortável, mas previsível. O novo é libertador, mas assustador. E quase todo mundo desiste precisamente nesta curva, quando começa a sentir que algo está realmente mudando por dentro. Você já percebeu como, quando você decide genuinamente mudar, surgem tentações para puxá-lo de volta ao padrão antigo? Pessoas que o arrastam de volta, convites que o distraem do seu foco, pensamentos que tentam convencê-lo de que você está se precipitando? Isso não é coincidência. Este é o seu eu antigo tentando sobreviver. A mente foi condicionada por anos a aceitar limites, como se fossem verdades absolutas. Limites financeiros, emocionais, profissionais, familiares. E tudo o que você aceita por tempo suficiente se transforma em identidade. O que poucos entendem é que a identidade é como um termostato invisível. Ele regula o nível de vida que você se permite experimentar. Se você tentar ir além de um certo nível sem mudar sua identidade, sua mente o puxará inconscientemente para trás. A verdadeira mudança não é sobre alcançar algo externo. É sobre expandir seu senso interno de quem você acredita ser. Pesquisas em psicologia comportamental indicam que as pessoas tendem a retornar a padrões antigos se não solidificarem uma nova identidade. Elas podem experimentar explosões de sucesso apenas para recuar. Perdem peso e o recuperam, ganham dinheiro e o perdem, se motivam e depois desistem. Isso não é falta de técnica, é falta de ancoragem interna. Você não consegue sustentar a longo prazo aquilo que ainda não se tornou parte integrante de quem você é. Considere o caso de Arnold Schwarzenegger. Ele veio de uma pequena vila na Áustria com um forte sotaque, recursos limitados e praticamente nenhuma chance estatística de se tornar um dos maiores nomes no fisiculturismo, cinema e política.
Se você se aprofundar na história dele, perceberá que tudo começou com uma imagem mental extraordinariamente clara. Antes que seu corpo pudesse alcançar, sua mente já havia decidido. Antes que Hollywood o aceitasse, ele já se via lá. Antes que o dinheiro se materializasse, sua identidade já estava estabelecida. O mundo simplesmente se alinhou à decisão interna que ele havia tomado muito antes. Agora vamos olhar o outro lado da moeda. MC Hammer alcançou fama global, ganhando centenas de milhões de dólares, mas não construiu uma identidade alinhada com gestão eficaz, visão de longo prazo ou consciência financeira. O resultado foi a perda quase total de sua fortuna. Isso não aconteceu porque ele era incapaz. Aconteceu porque sua identidade interna não acompanhou seus ganhos externos. Dinheiro sem consciência se torna um teste, e um teste sem preparação frequentemente leva à dor. A maioria das pessoas só acredita depois que vê. E é precisamente por isso que a maioria vive constantemente um passo atrás em sua própria história. Os poucos que mudam internamente primeiro, então testemunham a transformação externa. Essa é a inversão crucial que muda tudo. Você não espera a vida melhorar antes de pensar grande. Você pensa grande até que a vida seja compelida a se reorganizar em torno dessa nova frequência. O mundo responde àqueles que mantêm uma identidade firme, não àqueles que vacilam entre esperança e medo. Você já notou que quanto mais você se aproxima de uma mudança real, mais desconfortável você se sente? Isso acontece porque o velho está começando a morrer e o novo ainda não se enraizou completamente. Esse vazio pode ser assustador. Muitas pessoas interpretam isso como um sinal de que estão no caminho errado, quando, na verdade, é o indicador mais forte de que estão no caminho certo. O desconforto consciente significa crescimento. O conforto inconsciente leva à estagnação. Aqui está um desafio para você, se você realmente quer testar isso no mundo real. Nos próximos 5 dias, escolha uma área específica da sua vida que você quer mudar: dinheiro, saúde, relacionamentos ou carreira. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, feche os olhos por 2 minutos e mantenha a imagem mais clara possível de você já vivendo essa nova realidade. Não como um espectador, mas como o personagem principal. Veja através dos seus próprios olhos. Sinta as emoções. Ouça os sons. Observe os detalhes. E imediatamente depois tome uma pequena ação concreta naquele mesmo dia que se alinhe a essa nova identidade. Pequena, mas real. Um movimento, uma decisão, uma conversa, um estudo, uma organização. A mente aprende quando o pensamento e a ação se movem juntos. Não é a intensidade de um único dia que transforma a sua vida. É a repetição consistente da identidade certa ao longo do tempo. Gotas formam oceanos. Pensamentos constroem destinos. E quando você realmente compreende isso, para de implorar por mudança e começa a incorporar a própria mudança. O universo não negocia com os indecisos. Ele responde à consistência. Tudo o que parece distante hoje está meramente fora da sua identidade atual. Quando sua identidade se expande, a realidade a segue. Sempre, sem exceção. Chega um ponto em que a pessoa para de buscar técnicas e começa a buscar identidade. Este é o momento divisor de águas entre aqueles que tentam manifestar e aqueles que realmente o fazem. Porque técnica sem identidade é esforço desperdiçado. Visualização sem alinhamento se torna fantasia. Afirmação sem convicção se transforma em repetição mecânica. O que muda tudo é quando você começa a viver, pensar e decidir como a pessoa que você aspira a ser, mesmo antes de haver qualquer prova externa. É aqui que quase todos falham, porque querem garantias antes de se comprometer. Mas a vida não funciona assim. Primeiro vem o comprometimento interno, depois vêm as evidências. A maioria das pessoas só se comporta como vencedores, depois que já venceram. Mas aqueles que realmente transformam suas vidas agem como vencedores, mesmo quando ainda estão no escuro. Você não espera sentir confiança para agir. Você age até se tornar confiante.
Você não espera a coragem chegar. Você avança apesar do medo. Você não espera que sua mente se alinhe sozinha. Você a treina todos os dias, mesmo quando ela resiste. E ela vai resistir. Porque a mente é programada para mantê-lo seguro, não para fazê-lo crescer. O crescimento exige sair do familiar, e o familiar, para a mente, é sempre mais confortável do que o possível. Há um padrão curioso entre pessoas que nunca progridem, estão sempre esperando pelo momento certo, quando suas finanças melhorarem, quando um relacionamento terminar, quando as dívidas desaparecerem, quando o chefe mudar, quando a economia estabilizar. E esse momento certo nunca chega. Porque o momento certo não é externo, é interno. É uma decisão silenciosa que ninguém vê, mas que altera o curso de tudo. O mundo não se rearranja para você decidir. Você decide e o mundo então se alinha. Pesquisas em comportamento humano revelam que a sensação de controle sobre a própria vida é um dos fatores mais significativos para o bem-estar emocional e a prosperidade. Pessoas que acreditam ser responsáveis pelos seus próprios resultados exibem maior resiliência, clareza mental e estabilidade emocional. Por outro lado, aqueles que acreditam que tudo depende do acaso, do sistema ou de outros, vivem em um estado constante de ansiedade, frustração e senso de injustiça. O intrigante é que ambas as perspectivas estão, de certa forma, corretas. O mundo se comporta exatamente como elas acreditam que funciona. Talvez você tenha sido ensinado a duvidar dos seus sonhos, a se contentar com menos, a não ter grandes expectativas, a evitar pensar grande para não se decepcionar. Mas considere isto: quantas pessoas você conhece que pensaram pequeno e triunfaram? Quase nenhuma. E quantas pensaram grande mesmo quando ninguém mais acreditava? Elas mudaram suas próprias histórias. Pensar grande não garante o resultado. Pensar pequeno garante a estagnação. Pegue o caso de Walt Disney. Ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Faliu com múltiplos negócios, acumulou dívidas e ouviu incontáveis nãos. Qualquer pessoa comum teria desistido e aceitado um destino medíocre. Mas a imagem que ele tinha de si e do que queria criar era maior do que os contratempos temporários. Não foi o dinheiro que criou a visão. Foi a visão que criou o dinheiro. E essa é a verdadeira ordem das coisas. Agora, observe como quase todo mundo vive da maneira oposta. Primeiro querem o dinheiro. Depois querem mudar sua forma de pensar. Primeiro querem a casa, depois querem se sentir prósperos. Primeiro querem reconhecimento, depois querem se sentir merecedores. Essa ordem invertida mantém as pessoas em uma busca interminável por algo que sempre parece um pouco mais distante do que deveria. Quando você muda de dentro para fora, o externo se torna uma consequência. Quando você tenta mudar de fora para dentro, a luta é interminável. Aqui está um desafio final, simples na forma, profundo no efeito. Pelos próximos 21 dias, escolha uma única identidade que você quer fortalecer. Por exemplo, alguém disciplinado, alguém confiante, alguém próspero, alguém calmo, alguém focado. Todos os dias faça 3 coisas conscientemente. Primeiro, visualize por 2 minutos você já sendo essa pessoa. Segundo, ao longo do dia, perceba quando um comportamento antigo surgir e corrija-o imediatamente, mesmo que seja uma pequena ação. Terceiro, antes de dormir, anote evidências reais de que você agiu como essa nova versão de si mesmo. A mente aprende através da repetição e da evidência. Em apenas algumas semanas, o que hoje exige esforço começará a parecer natural. Manifestar absolutamente qualquer coisa não é um poder místico reservado para poucos selecionados. É a consequência lógica de entender como a mente funciona e decidir usá-la para o seu benefício em vez de contra si mesmo. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa parar de negociar com a versão limitada de si mesmo. Sua vida externa é simplesmente um espelho da identidade que você mantém internamente. Mude a identidade
e o espelho não terá outra escolha senão refletir uma nova realidade. Enquanto você estiver esperando por sinais, permissões ou garantias, a vida continuará exatamente como está. Mas no momento em que você decide mudar internamente primeiro, algo silencioso e poderoso começa a se mover ao seu redor. Não faz barulho, não pede aprovação, não dá aviso. Simplesmente responde. Porque o universo não se dobra a pedidos. Ele se alinha àqueles que mudam sua frequência. Talvez neste exato momento, algo já tenha se agitado dentro de você, mesmo que seja sutil, quase imperceptível. Às vezes a transformação começa assim, em silêncio, com uma nova pergunta, um novo agitar, uma nova forma de olhar para si mesmo. Guarde isso com cuidado. Não deixe essa chama se apagar ao retornar à sua rotina. Leve essa ideia com você hoje, amanhã, nos pequenos gestos, nas decisões aparentemente simples, porque é nessas escolhas invisíveis que grandes pontos de virada começam a tomar forma. E se esta mensagem ressoou em você em algum nível, se em algum momento você pensou, isso parece ter sido feito exatamente para mim, tenho um pedido especial. Compartilhe este vídeo com uma única pessoa, apenas uma. Aquela pessoa que você sabe que está se sentindo desanimada, presa, ou que já não acredita mais em si mesma. Às vezes, uma única mensagem no momento certo pode mudar uma vida inteira. Talvez você esteja destinado a ser esse próprio instrumento neste exato momento. Faremos isso juntos e nos vemos no próximo vídeo.